Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui, né? Sempre bom a gente estar junto nesse momento tão especial, esse momento da ceia, esse momento de comunhão. Sempre bom a gente estar reunido, a gente celebrar a Jesus, né? Juntos, entregar o nosso coração a Ele. Hoje eu queria ser bem rápido aqui, eu queria que você abrisse aí João 14. João 14, verso 15. Vou ler só o versículo 15 hoje só, para a gente poder compartilhar algo bem simples com vocês hoje. Então, João capítulo 14, versículo 15 diz assim, ó. Jesus está dizendo, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, né? Mais uma vez, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor pelo Senhor estar aqui conosco. Agradecemos pela sua bondade, agradecemos pelo seu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos aqui para entregar tudo que nós temos ao Senhor com o maior prazer, com alegria no nosso espírito, Deus, para entregar o nosso melhor para o Senhor nessa noite, nesse momento tão especial que nós temos para celebrar o seu nome, para entregar tudo que nós temos a Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de Te honrar com tudo que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Bom, falei de ser rápido hoje, porque sempre que tem ceia, a gente tem tempo mais longo, né? O tempo tem que ser mais rápido, na verdade. Esses 2 finais de semana passado, eu trouxe algo bastante conteúdo, né? Pra gente poder compartilhar nas semanas que passou. E hoje eu falei, cara, eu preciso compartilhar algo bem, como se fosse um devocional, alguma coisa, principalmente pelo momento da gente da ceia, né? Com certeza você está na sua casa aí, com a sua família, para você poder cear. A gente está aqui também para esse momento tão especial. Então eu queria ser rápido e talvez tentar traduzir um pouquinho algo que nós falamos sobre semana passada, inclusive aqui nesse texto de Jesus, né? Nós temos esse texto onde Jesus está fazendo uma oração muito especial, né? Com seus discípulos, está com seus discípulos, né? E é muito importante, né, você entender o que está rolando aqui. Jesus está com seus discípulos e ele começa o texto lá em cima falando aquele texto, famoso texto conhecido, lá em cima no versículo 1, ele diz assim, ó, versículo 1 do 14, que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for para um lugar, voltarei e os receberei para mim, mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Nós falamos, né, exatamente sobre Jesus fazendo a mediação entre nós e Deus. E o texto, claro, também fala muito sobre isso. Ó, Jesus dizendo no versículo 6, eu sou o caminho. Né, Jesus está mostrando que o acesso que teria, né, ao Pai agora seria exatamente por Ele, por Jesus Cristo. Ele seria o acesso. Por isso que nós temos exatamente essa intimidade de entrar, né, se achegar diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso agora ao Pai, né? Então Jesus diz, eu sou o caminho. É importante entender que não existe nenhum outro caminho, nenhum outro acesso entre nós e Deus hoje, né? O que existe exatamente, por que é bom entender
antigamente existia uma outra forma, né, uma forma um pouquinho diferente. Na verdade, até faz alusão bastante ao que está acontecendo aqui, mas antes tinha que ter uma pessoa. Essa pessoa, ela falava com Deus, ela era a pessoa que se achegava até a Deus, conhecido como sacerdote. Ele falava com Deus e essa pessoa trazia uma mensagem ao povo. Então a gente tem casos como Abraão, nós temos como Moisés, pessoas que falavam a Deus, subia no monte, Deus dava uma mensagem para eles e ele vinha e trazia essa mensagem ao povo. E era assim exatamente o que acontecia. Nós temos alguns relatos em Êxodo, e entre outros, do povo dizendo: Moisés, suba lá, fale com ele, porque a gente tem medo de morrer, a gente não quer morrer, né? E o povo tinha exatamente esse medo, né? E nós vemos Jesus agora, o processo, né, todo acontecido agora, que Jesus, na verdade, é esse sumo sacerdote. Jesus é esse que nos leva agora a Deus. O sacrifício de Jesus, o sacrifício precioso de Jesus nos dá agora a oportunidade de nos achegar a Deus. Então, toda vez que na sua casa você ora, toda vez que você clama por Deus, é por quê? Por meio de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho. Não existe ninguém, nenhuma entidade, nada, ninguém, nenhum outro Deus, que não existe outros deuses, mas nada pode nos levar a Deus senão Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele vai dizer bem claramente aqui, ó, eu sou o caminho. Ele vai dizer, eu sou a verdade. Olha que importante. Ele faz algumas alusões aqui. Ele fala, eu sou o caminho, o único caminho, não existe outro. Eu sou a verdade. Não está falando de uma mentira. E ele vai dizer, e eu sou a vida. Se você quer viver num caminho, né, de vida, se você quer viver num caminho de verdade, de justiça, Jesus é esse caminho que nos leva até a Deus. E ele continua dizendo aqui, ó, ninguém vem ao Pai, preste bem atenção nesse texto aqui, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou o único acesso a Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, não, existem outros meios de se falar com Deus, existem outros meios de se acessar a Deus, existem outros meios, você precisa fazer outras coisas, essas pessoas não sabem realmente o que diz as Escrituras, porque as Escrituras dizem que Jesus, ele é o único caminho a Deus, não existe nenhum outro, não existe nenhuma fórmula, não existe nada que nos conecta ao Pai, que nos leva até o Pai, a não ser Jesus Cristo, né? Ou Jesus o Cristo. Então, olha que interessante. Ele vai dizer o seguinte, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E é engraçado, né, que mesmo depois de tanto tempo com eles, mesmo diante de várias coisas acontecendo, vários sinais, várias falas de Jesus, entre outras coisas que estavam acontecendo o tempo todo, Jesus claramente estava dizendo para eles, olha lá, versículo 8, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e ainda não me conhece? Aí ele continua, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? E ele vai dizer o seguinte, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? E ele vai dizer o tempo todo, ele continua mostrando claramente. É engraçado que mesmo diante de tantos sinais, mesmo diante de tantas verdades, né, o próprio Cristo se apresenta, né, diante dos locais principais da época, lê o livro e diz, essa profecia se cumpre aqui, agora. Ele estava dizendo, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, né? Eu sou o próprio Pai encarnado. Mas ainda os seus discípulos, mesmo andando com ele, ainda ficavam, mas mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai, nós queremos ver, né, o Messias. Naquela época, até uma visão, já falei isso várias vezes aqui, a visão que se tinha naquele tempo dos judeus era um Messias que resolveria problemas políticos, e não de alguém que viria para morrer como um sofredor, né, entre aspas. As pessoas não conseguiam administrar essa ideia, né, de um Jesus que morresse pelos seus. Elas pensavam em outra coisa, Jesus que assumiria um cargo político, que honraria talvez Israel e o seu povo, levantaria, não o Jesus que morresse. Jesus está dizendo o tempo todo para eles, eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, né? E o tempo todo os discípulos, mesmo diante de tantas coisas, cara, Jesus está aqui praticamente caminhando para o final do cumprimento de tudo, e os discípulos estão perguntando, mas mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai, e o tempo todo Jesus estava dizendo, cara, eu sou, quem vê a mim vê o Pai, né? O Filho, ele é
a imagem do Pai. Só que quando a gente chega aqui no versículo 15, que eu queria talvez resumir o que a gente vai falar aqui hoje, ele diz assim, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E é interessante, porque tudo que nós falamos semana passada sobre relativismo, sobre moralismo e entre outras coisas que nós falamos, nós dissemos uma coisa muito importante, que é importante, talvez seja claro, e a gente precisa entender com muita seriedade. Jesus nos chama a um convite exatamente de uma entrega profunda por amor a Ele. Da mesma forma que Ele nos amou, da mesma forma que Ele se entregou por nós, Jesus nos convida a amá-lo de todo o coração. E perceba que o amor, ele vem exatamente antes da obediência. Ele falou, se vocês me amam, vocês me obedecerão. Ele vai dizer lá, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus está falando exatamente do cumprimento de todas as coisas. Jesus está falando, se vocês me amarem, esse é o ponto crucial. Se vocês entenderem o que é amor, se vocês entenderem o que é o verdadeiro amor, o que você faz por alguém que você ama, você vai entender que guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, não significa nada. Tem a sua importância porque está fincado exatamente no amor. É exatamente no processo que nós temos do moralismo, talvez, na obediência das leis, para que na obediência das leis nós venhamos a amar o Senhor. Né? Parece até um casamento que é obrigatório, né? Você pega a sua filha, casa ela com um cara que ela não quer, isso funcionava durante muito tempo e aconteceu, põe ela para casar com um cara, acreditando que durante o casamento ela vai começar a amar o cara. E não é esse estabelecimento, e não é esse o princípio que Jesus espera, na verdade, de nós e a sua igreja. Ele espera de nós um relacionamento movido totalmente por amor. E esse relacionamento por amor nos levará a uma eterna gratidão, exatamente em resposta. Não quer dizer que se eu amo o Senhor, eu não obedeço os mandamentos. Não, pelo contrário. Se eu amo o Senhor, eu estabeleço ou realizo os mandamentos sem peso nenhum. Porque tudo que eu faço agora é movido completamente por um amor absurdo que eu tenho por Ele. E esse amor que eu tenho por Ele me faz obedecer. Do contrário que muitas pessoas vão achar, talvez, que nós precisamos falar sobre amor, e tome muito cuidado com esse negócio de amor de Deus. É claro, nós precisamos entender que o mesmo Deus que é amor é um Deus de justiça. Isso são atributos de Deus, é quem Ele é. Não tem como a gente apresentar uma face de Deus e esquecer que existem outras. Nós precisamos entender que o Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, porém é um Deus justo. Então é importante da gente entender isso. Porém, nós precisamos entender que esse amor que Deus espera de nós, que esse amor profundo que Deus espera da sua igreja por Ele, nos levará a uma obediência profunda por amor. Falei isso na quinta, falei no domingo, e deixei bem claro algo bem importante. Quando eu estou com a minha esposa, ou quando comecei a me relacionar com ela, todas as coisas que eu fazia era para agradá-la. Não é porque ela colocou uma lista de regras para mim e disse, ó, talvez para eu namorar você precisa entender que você precisa fazer assim, 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 assado. Não, o amor dela me constrangeu a ser melhor. Você entende isso aí? O amor dela me levou a ser um cara melhor. A forma de eu agir, a forma de eu falar, de eu me vestir, de eu me perfumar, de eu com certeza me cuidar cada vez mais. Por quê? Porque eu a amo totalmente. E aquilo que eu comecei a fazer é movido por amor, não pela obediência. A obediência, ela vem subsequente ao amor. Eu amo e obedeço os mandamentos. Isso não leva a cada um de nós, talvez, num processo de escravidão. Eu preciso obedecer, porque talvez foi colocado para mim que precisava ser feito dessa forma, e eu preciso obedecer. Então, fica parecendo um casamento arranjado. Você está com aquela pessoa, precisa estar com aquela pessoa, mas você não ama. Talvez você comece a amá-la no meio do caminho. E nós precisamos entender que esse amor pelo Senhor é movido. Ele nos amou e nós amamos Ele, correspondemos a esse amor. Deixa eu perguntar para você, a sua vida funciona como um casamento arranjado? Os relacionamentos que você, talvez hoje você esteja noivo, talvez você espere por alguém, talvez você esteja namorando, e o que está acontecendo com você, funciona dessa forma? É assim que funciona? É um casamento arranjado? Alguém obrigou você a casar com essa pessoa, apesar disso existir ainda, né?
Mas com certeza quem sabe dessa história sabe como é ruim exatamente colocar você em um relacionamento que você não quer. Você não quer estar naquele relacionamento, mas você é obrigado. Porque agora, quando você casa, leis estão sobre você, coisas estão sobre você que obrigam você a obedecer aquele relacionamento. Só que no relacionamento genuíno, que é por essência, que na humanidade está completamente em cada um de nós nos apaixonamos por alguém, começamos a amar aquela pessoa, e nós começamos a entregar algo por ela da mesma forma que ela começa a entregar algo por nós. E isso nos leva ao quê? À obediência. Não quer dizer que por eu amar eu não vou obedecer, você entende? Pelo contrário, se eu amo, eu obedeço. Porque as pessoas talvez acreditem que quando nós entramos num ambiente de amor, nós vamos entrar naquela questão assim, não, Deus me ama, eu amo a Deus, então se eu não cumprir os mandamentos, Ele não vai se importar. Por quê? Porque tem muito amor envolvido. Não, pelo contrário, se eu amo, automaticamente eu obedeço. Não tem como eu não obedecer. Não tem como eu não ser alguém mudado se eu amo Ele de verdade. Por isso que Jesus está dizendo bem claro, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Isso é básico. Talvez faça você nessa noite revisar o seu relacionamento com Jesus. O relacionamento que nós falamos na semana passada, na retrasada, nós destrinchamos do começo até talvez as coisas futuras. Nós falamos semana passada sobre moralismo, sobre relativismo e sobre evangelho. Nós falamos o que o evangelho faz com o ser humano, qual é o problema do relativismo, qual é o problema do moralismo. Talvez sejam coisas difíceis de se entender, mas são coisas muito importantes que acontecem no nosso meio hoje. O moralismo e o relativismo são duas formas, na verdade, de nós mesmos nos salvarmos. E Jesus nos convida ao Evangelho, que o Evangelho é muito importante, a gente sempre enfatizar isso, que o Evangelho não são os resultados dele. O Evangelho é o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Deus entregou o seu único Filho por nós, e tudo que Ele fez na cruz do Calvário nos trouxe libertação, nos libertou. E agora essa vida de boas obras, essa vida nova, isso que eu pratico, se eu dou um prato de comida para alguém, se eu mando uma mensagem para alguma pessoa, se eu faço alguma coisa boa, é porque eu sou grato por aquilo que o Evangelho fez, que o Evangelho produziu, aquilo que Jesus produziu na cruz do Calvário. Isso é Evangelho. Porque nós falamos semana passada que quando nós entramos nos dois ambientes, existe uma complicação muito grande. E eu confesso que eu ouvi um pastor esses dias falando em uma ministração, e ele falou assim, é muito fácil de nós misturarmos evangelho com os resultados que o evangelho produz. E a gente não percebe talvez o problema, talvez quando você olha para alguém dando um prato de comida para alguém, você já pensa assim, isso é evangelho. Só que automaticamente a gente não entende o problema que existe por trás disso. Porque eu entendo que aquilo que está sendo feito é muito importante, ok, é legal aquilo que aquela pessoa está fazendo, só que automaticamente eu misturo as coisas uma na outra. Porque evangelho não tem nada a ver com o que nós fazemos, e sim com aquilo que Cristo fez. O que aquilo produz agora é o que eu acabei de falar. O amor, ele resultou em obediência. Eu obedeço agora, por quê? Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Se eu dizimo, se eu oferto, se eu dou a minha vida pelo meu irmão, se eu faço milhares de coisas, se eu dou um prato de comida, se eu mando mensagem para alguém, se eu faço qualquer outra coisa, o quê? É o que o Evangelho produziu, mas não é a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho é o que Cristo fez por nós. E o problema de quando a gente entra em uma coisa na outra, e o problema de quando a gente alavanca uma coisa na outra, a gente entende que nós precisamos, olha, é importante você não misturar isso, mas a gente entende que a gente precisa disso, se eu não fazer isso, eu não serei, talvez, aceito por Deus. Eu não serei aceito se eu não der um prato de comida, não. Você é aceito por aquilo que Cristo fez. E aquele amor profundo que vem em direção a você e você correspondeu, leva a uma prática natural de boas obras. Leva a uma prática natural agora de boas obras, de modo de viver uma nova vida. Só que entenda, cara, se você entrou de alguma forma no evangelho, no reino de Deus, nesse grande processo que é o reino de Deus, e você entrou entendendo que você precisa cumprir mandamentos para que Deus te ame, você não entendeu o que Jesus fez, cara.
Se toda vez o que nós fazemos é entrar na nossa igreja, na nossa comunidade, esperando que Deus nos aceite, a gente não entendeu o que Jesus fez na cruz. Se a sua oração o tempo todo é para que Deus te aceite, te aceite, te aceite, não te reprove, você não tomou posse daquilo que Jesus fez na cruz. Você não entendeu o que é amor. A visão que nós temos de amor é uma visão, como que eu posso dizer, mundana do que é amor, né? A gente olha para as pessoas e a gente vê que as pessoas nos amam, mas assim que a gente pisa na bola com elas, o que acontece? Elas deixam de nos amar, certo? É isso que acontece nos relacionamentos normais que a gente vê por aí. Só que o verdadeiro amor não é assim que funciona. Ele nos amou já está definido isso por nós. Basta a gente entender isso ou não. E agora, eu não fico parecendo uma pessoa completamente isolada, esperando que ele me toque, esperando que eu possa senti-lo para saber que ele me ama. Você percebe? Eu não fico esperando o tempo todo que ele me toque, que eu sinta um arrepio, qualquer outra coisa. Eu estava vendo alguém falando uma coisa importante também esses dias. Ele falou assim, muitas pessoas vão na igreja e saem da igreja completamente frustradas. Por quê? Porque elas saem de lá dizendo assim, eu não senti Deus. Eu não senti Deus, parece que Ele está longe de mim. Agora eu pergunto, como um Deus que é onipresente está longe de nós? Como que um Deus que está em todos os lugares, onde o salmista diz, se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu desço ao abismo, tu lá estás. Se eu vou para os confins dos mares, tu lá estás. Ele está em todos os lugares. Como nós nos afastamos de um Deus que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Sentindo um arrepio, sentindo uma coisa sobrenatural ou não sentindo, não altera quem Ele é. E não altera o que Ele fez por nós. E isso nos torna completamente, sabe, como que eu posso dizer para vocês, talvez sustentado sobre a rocha, cara. Porque o nosso amor, ele parece algo, né, que ele não está constante, talvez, né? Então, uma hora você ama muito Jesus, uma hora você ama pouco. Uma hora você ama muito, uma hora você ama pouco. E você vive sempre nesse problema, achando que ele faz a mesma coisa com você. Uma hora ele te ama demais, uma hora ele ama pouco. Uma hora ele te ama demais, uma hora ele ama pouco. Jesus, Deus, não age dessa forma. Nós precisamos entender que tudo que acontece ao nosso redor, todas as coisas extraordinárias e ordinárias, estão sob o comando de Deus e sobre quem Ele é. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, tudo está sobre as suas mãos. Ele cuida de todas as coisas. E eu confio nele não porque ele vai resolver a minha situação financeira, ou porque ele vai realizar o meu sonho, mas eu confio em quem ele é, e o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Tudo que acontece agora, pessoal, é consequência. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, fazer o quê? Mas o importante é que Jesus fez algo por nós. Isso é evangelho, isso é o que ele fez por nós. E ele diz, se vocês me amarem, cara, vocês vão obedecer meus mandamentos, porque esse é o processo. Não é o inverso disso. Isso é evangelho, né? Eu amo ao Senhor. Eu amo de todo o meu coração. Eu amo Ele de todo o meu coração. E agora amando. Por isso que a Bíblia vai dizer, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as suas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio de todas as coisas, cara. Porque automaticamente quando você ama, você obedece. E eu estava prestando atenção em algo muito precioso aqui que Jesus diz aqui, que talvez seja um alento a muitas pessoas nessa geração. No versículo 18, ele diz assim, ó, eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. Jesus mostra que, diferente dos relacionamentos, diferente das relações que nós temos na terra, que nós perdemos pessoas que nós amamos, infelizmente, nós perdemos nossos pais, nós perdemos as nossas esposas, infelizmente a vida chega, os esposos, infelizmente, um dia chega o fim de todas as pessoas, e não só por essas coisas, né? Às vezes a gente perde, infelizmente, por situações que a vida permite que aconteça, milhares de coisas acontecem no processo do caminho, mas Jesus está mostrando, a minha relação com vocês não é dessa forma. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. E olha, ele continua dizendo, voltarei para junto de vocês. Olha que coisa preciosa. Está dizendo, eu estou indo para o Pai.
Estou deixando o Consolador com vocês, mas eu não vou deixar vocês aqui. Todo medo de abandono que nós temos é superado em Jesus, cara. Todo medo de abandono, de orfandade é superado em Jesus. Porque nós olhamos para Ele, e sabe, o problema é que nós olhamos para as relações humanas que nós temos, e nós falamos assim, cara, Deus me ama, Deus faz as coisas por mim, ok, bacana, mas eu preciso sempre corresponder em algo. Ou todo sentimento, ou todas as... Na verdade, eu arrumei para o outro lado aqui, né? Eu estava falando uma coisa aqui e a cabeça foi longe agora. Nós olhamos para os relacionamentos humanos que nós temos com as pessoas e geralmente nós esquecemos, né? Ou nós temos um grande problema que as pessoas não cumprem o que prometem, né? Então as pessoas chegam para nós e falam assim, não, eu vou passar tal dia lá. Não, eu vou te dar tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa por você. E você espera aquilo com expectativa. Você espera aquilo e quando chega exatamente naquele momento, elas não acontecem. Só que Jesus mostra para nós que o que Ele sente por cada um de nós e aquilo que Ele tem para cada um de nós não é baseado nisso, cara. A forma que Ele nos ama e aquilo que Ele prometeu para nós temos que desvincular da nossa cabeça qualquer imagem, qualquer problema que nós temos com as promessas que foram quebradas humanamente falando. Porque da mesma forma que quebraram promessas com você, você já quebrou promessa com muitas pessoas. Coisas que você prometeu. Ah, mas eu vou ser melhor. Não, mas pode deixar que a partir de agora eu vou ser assim. Não, mas pode deixar que agora eu vou agir dessa forma. E a gente vê isso sendo quebrado e a gente olha para o nosso relacionamento com Deus e pensa o seguinte, cara, não, Deus vai fazer a mesma coisa comigo. Ele vai me tratar da mesma maneira. Mas, cara, esse texto é precioso demais. Ele diz, eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. E Jesus dá uma segurança profunda àqueles discípulos, que ao mesmo tempo estavam, será, né? O que vai acontecer? Desesperados. Mas Jesus está convocando eles a uma vida de completo amor por Ele. E esse amor levará à obediência. Não é ao contrário, porque o ao contrário disso vira moralismo. Eu obedeço e aí eu espero uma hora que eu amo. É uma pessoa que ela toca na igreja, ou ela faz milhares de coisas, e tudo que ela deixou de fazer agora é porque apresentou para ela um conjunto de regras que ela tem que fazer. Só que o problema é que aquilo que passaram para ela é certo. Algumas coisas são, algumas não, né? Mas passaram para ela aquilo que ela precisa fazer, e agora ela começa a fazer, mas sem entender aquilo que ela faz. Sem entender o porquê que ela abandonou isso, sem entender por que ela abandonou aquilo, sem entender o que é o convencimento do Espírito, ela não entende nada. Ela só entendeu que ela precisa parar. Só que ela não entendeu o que é amor. Ela não entendeu realmente o que é amar, ela não entendeu profundamente o que é isso. E Jesus espera nos levar exatamente a esse lugar de entender exatamente. Gente, cara, nós precisamos avaliar o nosso relacionamento com Jesus. Esse relacionamento com Jesus precisa ser movido de amor, cara. Eu já falei isso milhares de vezes aqui, praticamente resume o que nós falamos nesses dias aqui. Porque talvez você ouviu sobre a história, você ouviu sobre a sua forma, o que eu tenho que fazer, né, e etc, tal, só que você precisa entender que a raiz de tudo isso é fé, eu preciso ter fé e preciso amar o Senhor de todo o meu coração. Porque aquilo que eu vou abandonar a partir de agora, não é porque apresentaram para mim simplesmente um conjunto de regras. Que muitas vezes o conjunto de regras que apresentaram para nós, existem muitas coisas que são certas, que são bíblicas de se fazer, que precisam ser abandonadas. Só que fazer isso sem entender o que você está fazendo, está completamente equivocado. Jesus nos convida para entender o que é amá-lo de todo o coração. Sabe, eu falo isso, cara, porque todas as coisas que eu sempre fiz, eu lembro que uma vez eu estava compartilhando, estava eu e os meninos que tocavam comigo, antigamente. E nós estávamos conversando e uma vez eu fui falar sobre... Foi uma das primeiras vezes que eu fui fazer uma reunião assim, com uma galera, e eu fiz uma reunião com eles e eu fui começar a falar sobre Jesus. Fui começar a falar, e quando eu comecei a falar sobre Jesus, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu não conseguia falar, E eu lembro até hoje, cara, que aquilo comoveu o meu coração, eu fiquei comovido falando sobre ele. Por quê? Porque tudo que eu realizo, tudo que eu tento realizar é porque eu amo ele de todo o meu coração.
E eu não sou melhor, eu ainda acho que eu preciso amá-lo mais. Eu ainda peço a Ele que Ele me sustente, né? Que o meu amor aumente mais e mais por Ele. Né? Eu peço exatamente que, como Pedro, o meu amor possa aumentar mais e mais por Ele. Só que a base da nossa entrega a Ele é o nosso amor. Se eu disser para você assim, o que você parou de fazer até agora, essa nova vida é baseada em quê? Em muito amor. Porque por mim próprio não vale a pena. Eu não faria talvez isso. Fosse por mim mesmo, muitas coisas que eu abandonei não tinha abandonado. Mas porque eu amo Ele, eu comecei a entender que eu precisava abandonar. E isso me ajudou bastante, né? Porque o meu relacionamento com a Ingrid funcionou da mesma forma. Quando nós nos conhecemos, eu disse para ela, eu disse, eu gosto muito de você, eu amo você, mas eu amo mais o Senhor. Ela fala sempre isso. Eu falava, eu amo mais o Senhor do que você. Eu falava para ela e ela sabia o tempo todo. E esse amor ao Senhor, eu falava para ela, pode me levar a fazer coisas que talvez não estejam na sua realidade no momento. Eu falava para ela, o amor que eu tenho por Ele, ela amava também o Senhor. Só que a forma que ela tinha de corresponder a esse amor era de outra forma. E eu tinha a minha forma. E eu olhava para ela e falava, a forma que eu amo Ele vai fazer com que eu faça coisas que talvez não sejam da sua realidade. E isso é importante da gente entender, porque tudo que nós fazemos em relação ao Senhor é por amor. E se eu tenho um problema gigantesco, talvez, eu não sei se com você é assim, mas geralmente, se eu estou tocando e eu percebo que não importa, cara, se eu toco legal, não importa se eu canto legal, não importa o que eu faça, se eu chego no momento de entender que aquilo que eu estou tocando não está sendo movido de amor, perde o brilho para mim na hora. Não importa se eu vou ter plateia, não importa se as pessoas da igreja vão ver eu tocando, não interessa. Porque eu não vim aqui para a igreja para satisfazer os meus eus interior, entendeu? Não foi para isso que eu vim aqui. Não importa se as pessoas vão, talvez, me aceitarem, não importa se elas vão gostar, importa se aquilo que flui de dentro de mim flui com muito amor e profundo amor por Ele. Porque se já se tornou um ídolo no meu coração, que eu faço daquilo para que as pessoas me amem, para que as pessoas me aceitem, porque eu tornei que a música seja um ídolo para mim, perdeu totalmente a graça. Uma vez aconteceu uma situação bem interessante, e eu cheguei para alguém e falei assim, a pessoa perguntou para mim assim, mas o que vai ser de você sem o louvor? Diz, sem estar no altar da igreja. Eu falei assim, eu toco no meu quarto. Porque eu entendo que o mesmo Deus que se manifesta no púlpito da igreja, no altar da igreja, se manifesta no meu quarto. Se manifesta dentro de mim. O púlpito para mim, o altar para mim é consequência do que eu vivo no meu secreto, do amor que eu tenho por Ele, da paixão que eu tenho por Ele. Porque senão vira estrelismo. Você entende? Vira estrelismo, é uma forma, na verdade, eu costumo brincar às vezes e pensar que a igreja, ela é um lugar, às vezes, de muitas pessoas que eram frustradas lá fora e não conseguiram ser, às vezes, um público, um destaque lá fora. Ela vem para a igreja e descobre num público que ela tem pessoas que a aceitam, né? E que ela pode tocar e as pessoas vão falando, uau! E às vezes aquilo que ela não foi aceita lá fora, ela é aceita. Ou a forma que ela tentou mandar lá fora, ela manda aqui e as pessoas obedecem. E ela acha, nossa, agora eu consegui o lugar que eu tenho de direito. Eu consegui. E, cara, a gente descobre, na verdade, que nós temos vários problemas a ser consertados dentro da gente. Porque a igreja não é esse lugar. A igreja é o lugar do serviço. A igreja é o lugar da entrega. A igreja é o lugar onde o maior é o que serve. Esse é o ambiente. E o que move o nosso coração a subir no altar de uma igreja não é o estrelismo ou a vontade que eu tinha de ser famoso ou de ser conhecido, mas é aquilo que é completamente vivido no altar da minha casa, é vivido no secreto da minha casa, é vivido esse amor, aquilo que eu tento tocar aqui para vocês, o que eu tento expressar, não é de longe aquilo que eu tento fazer na minha casa, aquilo que eu busco fazer na minha casa, quando eu acordo de manhã, quando eu estou fazendo as minhas coisas em casa, quando eu estou escutando uma canção, quando eu estou escutando um louvor nos meus ouvidos, quando eu olho para as escrituras, quando eu olho para tudo aquilo que Deus apresenta, não é porque eu tenho uma responsabilidade com vocês. Primeiro é amor. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos.
E o que vier subsequente a isso, cara, porque vai acontecer. Os discípulos ganharam um destaque enorme naquele tempo depois da morte de Jesus. Eles ficam praticamente mundialmente conhecidos, os discípulos. Mundialmente, ou sei lá, muito além de mundialmente. Até hoje nós ouvimos falar sobre os discípulos, quem foram eles. Muito mais, mas de homens que sabiam que era serviço. De homens que não estavam frustrados e precisavam ser estrelas dentro da igreja. Homens que entendiam, porque Jesus disse, vocês estão me vendo aqui, vocês veem a forma que eu ajo, vocês veem a forma que eu sirvo, então vocês têm que fazer do mesmo jeito. É assim que vocês têm que fazer. Superar as frustrações interior de vocês, superar as faltas, de estrelismo que vocês não conseguiram em olhar para o interior, para o seio da igreja, para servir. Esse é o processo. E às vezes eu percebo que as pessoas vêm para dentro da igreja, para dentro das igrejas, buscando o estrelismo que elas não conquistaram lá fora. Ou buscando o destaque que elas não conquistaram lá fora. E não é assim. Nós precisamos entender que esse ambiente aqui é um ambiente de muito profundo amor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquilo que, às vezes eu penso o seguinte, nós precisamos entender que se algumas coisas não aconteceram na nossa vida ainda, é porque o Senhor, Ele está nos guardando debaixo de suas asas. E Ele entende exatamente que algumas coisas, se Ele dá nas nossas mãos no exato momento, nós não estamos preparados para administrá-las. E a gente não entende isso. A gente não entende o porquê Deus faz coisas como essas. Ou porque Deus não dá algum destaque para nós que nós sonhávamos ter, ou porque Deus não faz, eu não estou falando de igreja só não, estou falando da nossa vida, porque Deus não dá um destaque, ou porque Deus não dá um sonho, Deus não dá um projeto, e a gente fica se perguntando por que Deus não faz isso, mas Deus sabe exatamente o momento de entregar algo, e se Deus não deu, não é porque Ele se esqueceu de você, é porque Ele sabe o momento certo de entregar algo nas suas mãos. Se Ele não deu, é porque não é o momento, e é difícil para a gente administrar isso, não é? É difícil, para mim é muito difícil, eu não sei para você. Mas para mim é horrível administrar isso, porque nós gostamos de ter o controle, nós gostamos de ter as coisas nas nossas mãos, e Deus olha para nós e fala, ok, você pode achar que você comanda na sua igreja, você pode achar que você comanda para as pessoas que estão próximas de você, mas comigo não é assim, cara. Eu sei o que é melhor para você, e eu estou escondendo você. Lembre-se de Davi. Eu falo isso milhares de vezes. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele está fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Na hora certa, o chamado de Deus foi até ele. A convocação. E até o cumprimento daquela unção sobre a vida dele, até se cumprir, demorou bastante para acontecer, né? Você lembra disso? Mas foi Deus que foi lá. Então é importante você entender isso, cara. É importante você entender que milhares de coisas que não acontecem ao nosso redor, nós precisamos entender, Deus está no controle, nós estamos debaixo das suas asas, nós estamos sendo escondidos por Ele, Ele está nos guardando. Se a promessa não aconteceu, ou se alguma coisa que você tanto sonhava com expectativa não aconteceu, aguarde, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos aguardar. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Ele é movido de amor, não porque Ele vai nos entregar algo, Ele vai devolver algo para nós, cara. Talvez, eu acho que isso seja, na minha opinião, eu acho que a coisa mais importante que nós precisamos entender. Porque o seu ir até a igreja vai mudar completamente quando você entender o porquê você faz aquilo. Quando você pegar o seu instrumento na sua mão e você tocar ele, você vai entender o porquê você faz aquilo. Qual que é a motivação? Eu estava para compartilhar com a galera do louvor, que deixei para compartilhar depois, mas eu acho que estava falando, acho que calei sobre isso. Eu falei, se nós que tocamos, pararmos para analisar quantas pessoas dariam tudo para ter o talento que nós temos nas mãos, quantas pessoas dariam tudo para ter um talento desse nas mãos, e que dariam às vezes muito mais em entrega daquilo que a gente dá, por aquilo que Deus deu na nossa mão, e que eu acredito que aquilo que Deus deu na nossa mão não foi algo à toa. Ou você pensa o seguinte, Deus olhou para você e falou, esse cara é bonito, eu vou entregar isso aqui para ele. Se a Bíblia diz, nos Salmos lá, que ele, desde todos os dias, ele escreveu os nossos dias. Tudo. Vou ler aqui, para você ver que eu não estou mentindo. Salmo 139, a gente já vai para o final.
Eu li isso aqui esses dias. Ó, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, os seus olhos viram a minha substância ainda informe. Então, nós nem existimos ainda, ele já nos via. Aí ele vai dizer o seguinte: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Você entende isso aqui, cara? Um Deus que tudo que Ele colocou nas nossas mãos é para a glória dEle. Tudo que Ele depositou sobre nós é para a glória dEle. E isso é interessante demais da gente entender. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente faz agora é movido por amor. Quando eu conversava hoje, acho que foi ontem, né? Hoje cedo, quando eu mandava uma mensagem, eu lembrava exatamente lá da minha infância, quando eu comecei a tocar, e eu vou dar um exemplo exatamente disso. Quando uma vez eu estava na igreja, e graças a Deus pelas mulheres do coque, né? Eu lembro que eu estava na igreja e uma mulher apareceu lá, e eu nem me conhecia, eu vim do mercado, e ela olhou para mim e falou assim, Deus está me mostrando algo, né? Deus está me mostrando, né, que você vai tocar muitos instrumentos. Muitos instrumentos Deus está dando para você tocar, Ele está dando para você, eu vejo você com vários instrumentos na mão, e etc, mas eu vejo isso e isso acontecendo, você tem que tomar cuidado com isso, ok. Minha mãe mesmo conta esse relato, de quando ela ouviu isso, ela falou, essa mulher está ficando louca, porque esse moleque não toca nada. Por quê? Porque desde da minha infância, quando você olha fotos minhas quando pequeno, eu tinha fotos tocando, não tocando, mas com um instrumento na mão. Tem uma foto muito bacana, que eu estou com meu pai, eu era bem pequenininho, uma criança ainda, sentado no sofá da minha casa, com a minha mãe, estou sentado no sofá e meu pai está no braço do sofá, sentado com um violão, tocando para mim, e eu estou olhando para ele. Uma foto muito antiga, né? Ainda tem sorte de ser a cores ainda, aquela foto, que é muito antiga. E ele está tocando para mim o violão, e eu estou olhando para ele, com os olhos fixos. Depois, mais tarde, algumas pessoas dizem que a vizinha da minha mãe, diz que quando ela viu eu tocando, ela disse que eu nasci num berço que não era cristão, né? Então, a minha família toda, meu pai, ele escutava sertanejo e muitas coisas, né? Sertanejo. E eu sempre fui um alucinado por Zezé de Camargo e Luciano. Eu sempre gostava de ouvir bastante. Desde quando, né, eu era mais velho, né, sempre ouvia bastante. Eu sempre gostava, né, de ouvir bastante a história, as músicas. Eu me identificava bastante com a minha infância, com aquilo que eu ouvia quando era menino. E a vizinha da minha mãe, a gente morava do lado de uma casa, que toda vez que ela vinha, ela chamava minha mãe para conversar, ela falava, esse menino vai ser cantor, hein, Janete? Aí ela falava assim, mas por quê? Toda vez que ele está debaixo do pé de jaca, tinha um pé de jaca na casa da minha mãe, e eu ficava lá, preciso de você aqui, né, cantando sozinho. E eu não sabia nada. E eu tenho outras fotos maior, né, que eu tô com um violão grandão, maior do que eu na mão, entendeu? Mas quando eu chego no período da rebeldia da vida, eu olhava meu pai tocando instrumento, e eu olhava e falava assim, cara, não, eu não quero tocar, porque meu pai, não que meu pai tocava mal, porque meu pai sabia tocar, mas meu pai, a gente quando é jovem, né, a gente começa a se fascinar por outros tipos de música, né, umas músicas com mais batida, que não sei das quantas, rap, não sei das quantas, né, aparecendo, e eu olhava e falava, não, essas músicas não, eu sou mais homem, né, não vou escutar música antiga, e etc, beleza, passei por esse processo. Então, eu praticamente não tinha interesse de tocar. Eu tinha na minha mão o instrumento, mas nunca fiz aula nem nada. E aí chega um momento que essa mulher, eu começo a ir para a igreja, minha mãe me forçava a ir para a igreja, eu ia para a igreja, ia quando eu não queria, ia forçado, e eu estava na igreja lá e essa mulher aparece. E a gente às vezes duvida das mulheres do coque. Eu não duvido de mulher do coque. Não duvido, não. Acho que elas são muito guiadas por Deus. Tem muita pessoa que é muito cética. Eu sou contra, na verdade, a gente só buscar a profecia. Eu acho que a gente está errado quando a gente só fica buscando esse tipo de coisa. Mas eu não sou contrário a esse tipo, porque eu sei que tem muitas pessoas que acordam nas madrugadas e o pai fala com elas. Isso é muito importante. Nós não podemos desqualificar de nenhuma forma isso. E essa mulher falou para mim. Passa um tempo, minha mãe fala, esse menino é doida, porque a única coisa que eu lembro desse menino é que nada, só com o violão na mão, mas nunca tocou nada. Passam os dias, passa um momento que acontece ali, bem interessante, e eu lembro que quando eu era um pouquinho mais velho, eu estava no mercado, trabalhando, e um amigo, que eu tenho um amor gigante por ele, ele chega e fala assim,
cara, eu quero ensinar você a tocar instrumento, quero ensinar você a tocar um violão. Eu falei assim, mas eu tocar violão? Não gosto. E eu lembro que eu ia na igreja e não ia, sabe aquele negócio meio que dividido, né? E eu ia e não ia, e eu falei assim, cara, não dá, aprender a tocar isso aí, né? E ele falou para mim, não, eu vou ensinar você para você tocar para as menininhas aí e tal, né? Não sei das quantas, né? Eu não era muito famoso com a mulherada quando eu era mais novo, falei assim, acho que vai solucionar o meu problema, né? E eu lembro que eu ia na igreja e não ia, comecei a tocar violão. Passa uma semana, cara, ele me passava as músicas, eu aprendia. E ia passando muito rápido, semanas. Só que em seguida eu já estava indo para a igreja, e eu começo a ir para a igreja. Gente, quando eu começo a ir para a igreja, o coração começa a queimar. E eu olhava aquela galera tocando lá em cima, e eu falava, velho, eu quero tocar, mano. Eu quero tocar, eu amo isso, eu quero tocar. Eu quero, e meu coração queimava. Eu lembro que eu ouvia Cirilo, eu ouvia David Killa, minha realidade foi mudando completamente, eu ouvia esses caras, e eu lembro que eu subia, cara, para o mercado para trabalhar, e meu coração chorava, e eu ouvia. E depois daquele tempo eu começo, um amor toma conta do meu coração. É exatamente aí que eu quero chegar. Algo toma conta dentro de mim, e praticamente isso que toma conta de mim lá atrás me moveu para o resto da minha vida, até agora. Esse amor que eu tinha exatamente, que eu via as pessoas tocando, eu queria, e a vontade não era de tocar na igreja para ser uma estrela, mas eu queria fazer algo para Deus. Sabe, aquele momento que a gente descobre que Jesus nos ama, e a gente quer arrumar, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei semana passada? A gente quer saber, né? O que eu faço? Ok, Ele me ama, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso corresponder a esse amor, e eu estava exatamente nesse lugar. Eu quero fazer algo por Ele, eu quero poder tocar para Ele, eu quero poder contar para o mundo inteiro que eu amo Ele, eu quero poder contar, eu quero tocar através de canções, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que em seguida, eu começo a tocar, ver na igreja, e eu lembro que aquilo começou a mudar drasticamente a minha vida. Eu lembro que eu estudava, que eu trabalhava das 7 da manhã e até às 6 da tarde, eu chegava à noite e eu fazia escola, né? Então a escola era das 7 às 11 horas, na verdade, a escola, né? Então eu chegava em casa às 11h30, eu lembro que minha mãe até hoje, chegava às 11h30 na escola, eu comia meu rango lá em casa, e quando dava meia-noite, eu pegava o meu instrumento da minha mão, e era 3 horas, 3h30 da manhã, eu estava tocando. 6 horas da manhã do outro dia, eu tinha que acordar, eu tinha que trabalhar o sábado das 7 às 8 da noite, eu tinha que trabalhar o domingo das 7 ao meio-dia, a 1h, mas o tempo todo. Eu lembro que minha mãe acordava e falava, Luiz Henrique, pelo amor de Deus, tira esse negócio da mão. E eu lembro que eu saía, eu fazia, e meu pai foi um incentivador meu gigantesco, porque todo lugar que eu ia, ele falava, leva o seu violão. Todo lugar que eu ia, ele falava, o seu violão, cadê o seu violão? E eu lembro quantas vezes que eu parava no meu sofá, dormindo, e eu dormia com minha mãe, passava e pegava o violão, porque eu estava dormindo com o violão nas mãos. Mas eu queria fazer alguma coisa, o amor me levou a entregar a minha vida, a fazer algo por Ele. Você entende? Esse amor não foi uma obrigação, dizer, não, para você ser bonitinho, você tem que tocar na igreja, que você tem que fazer, não, algo tomou conta do meu ser, algo tomou conta dentro de mim, que eu falei, eu preciso fazer algo por Ele, e se algo que eu posso fazer por Ele, eu lembro que até hoje, eu comecei a tocar, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele toca, nossa, que legal, e daqui a pouco o pastor me chama para ir no monte, e eu vou no monte, e eu começo a cantar. A primeira vez que minha mãe me ouviu cantar foi no monte, minha mãe nunca tinha ouvido cantar, e quando eu cantei, até ela virou e falou assim, mãe, quem que é esse moleque? Eu nunca vi esse moleque cantar, ele não cantou em casa. Eu comecei, fogo consumidor. Bem jeito Fernandinho mesmo cantar. Fogo consumidor. Puxava bem o Fernandinho, né? E eu começo a cantar, e eu lembro que o pastor, todo mundo da igreja começa a olhar e falar, nossa, mas meu Deus, esse menino canta, nossa, e daí depois, logo em seguida, o pastor falando, esse menino precisa tocar na igreja, no final de semana que vem, ele está na igreja, e eu lembro que existia um processo de entrar no louvor que demorava, às vezes, 1 ano, eu entro em menos de 1 ano, em acho que era 2, 3 meses, eu já estava tocando na banda da igreja, tocando, e, cara, estava acontecendo as coisas rápido demais, só que o meu coração queimava, eu queria fazer algo. Eu queria fazer algo por Ele, porque não me ensinaram que era um conjunto de regras que eu tinha que fazer para ser aceito. Não me ensinaram que era um conjunto de coisas que eu tinha que fazer para Ele me amar. Ele me amou. E eu quero corresponder de alguma forma. E a forma que eu tinha era tocar, então eu vou tocar. A forma que eu tenho é cantar, então eu vou cantar. Independente se algumas pessoas vão gostar do estilo ou não vão gostar, eu vou entregar o meu melhor. E eu lembro que isso moldou toda a minha vida. Porque toda a galera que me conhece hoje sabe, não consegue identificar eu sem uma parte do meu corpo que chama violão. Porque isso virou parte de mim, cara. Você entende?
O que eu quero dizer para você é o seguinte: o amor nos leva à obediência, o amor nos leva a uma vida nova, o amor nos leva a tentar de alguma forma, mesmo que a gente não consiga, a tocar em forma de canção, em forma de notas, o quanto nós amamos Ele. Mesmo que a gente nunca vai conseguir mostrar em milhares de notas que a gente puder fazer, ou qualquer verso que a gente puder escrever, nada vai, na verdade, sobrepor aquilo que a cruz fez por nós, aquilo que Cristo fez na cruz. Só que todas as coisas que me levam a viver agora, é porque algo queima no meu coração. E eu lembro que a gente se reunia, era eu, o Thales e o Leandro no mercado, a gente estava numa padaria, e a gente fazendo os pães no mercado, algumas coisas do tipo, e a gente falava, cara, imagina a gente em tal lugar, e a gente cantando. E a gente não pensava no estrelismo, a gente pensava em um monte de pessoas cantando o nome de Jesus, cantando, exaltando, era algo que movia o nosso coração. E eu lembro que a gente contava um para o outro assim, e a gente chorava, a gente falava, cara, é isso que está precisando, queimar. Lembro que eu assistia DVDs do David, assistia milhares de coisas, eu falava, cara, é isso. O amor leva à obediência, cara. Leva ao entender que aquilo que Ele colocou na minha mão agora, cara, é como se eu olhasse para a minha mão e lembrasse da grande frase, né, do tio, né, o tio Ben, né, lembra do tio Ben? Com grandes poderes se vêm grandes responsabilidades. Ele diz para o Homem-Aranha. Deus, naquele momento, na minha vida, estava mostrando algumas coisas que existiam sobre aquilo que Ele tinha escrito para mim, aquilo que Ele tinha para mim. E Ele mostrou praticamente, isso aqui é seu. Só que com grandes poderes, ou talvez, né, com grandes coisas que você tem na sua mão, existe muito mais responsabilidade sobre aquilo que tem sobre você. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite, cara? Que tudo que você faz agora, a sua leitura diária das Escrituras, não é porque você precisa jogar na cara das pessoas o quanto elas precisam ler. Não é porque você precisa falar para as pessoas o quanto elas precisam se relacionar com Jesus. O que você faz agora, ninguém precisa saber no seu secreto. O que você faz agora é porque você ama Ele. E vai chegar uma hora, cara, que não tem jeito. Você vai acabar sendo público. Deus vai começar a colocar você para fora, né? Uma lâmpada não tem como ficar embaixo da cama. Ele vai colocar num lugar onde ela ilumine alguma coisa. Mas você precisa entender que tudo que você faz agora é por amor. E talvez chegue um momento, nesse finalzinho de mensagem, de você avaliar o teu relacionamento com Jesus. Por que você faz o que você faz? Por que você toca? Por que você canta? Por que você prega? Por que você tem um ministério? Porque, na verdade, você é um frustrado, que você queria ter estrelado lá fora, ou você queria, sei lá, cantar, gravar um CD, e agora a igreja apareceu para você como essa oportunidade? É assim que você vê a comunidade? É assim que você vê os irmãos? Ou você vê um lugar onde eu posso começar a servir as pessoas? Onde eu vou estar tranquilo, sabe? Eu não quero ter preocupação. Só quero fazer aquilo que meu pai quer que eu faça. Quer cuidar das ovelhas dele. E se ele quiser me colocar num lugar de destaque, ou se ele quiser fazer alguma coisa comigo, eu vou entender. Eu vou aceitar, mas vou entender que, consequente a isso, vem muitas responsabilidades sobre mim. Não mostrando que eu sou maior e melhor do que as pessoas. Sabe, eu queria que você entendesse isso, porque toda a nossa vida de relação com Jesus tem que ser movida por amor. E o que eu quero mostrar para você é que ela vai afetar todas as áreas da sua vida. Qual que é a grande crítica de Jesus à igreja lá de Apocalipse? Cara, você tem tudo. Tá legal. Tá bacana. Só que você não tem amor. Tudo que você faz agora não é movido por amor. Então nós descobrimos que o meio que nos conecta a essas coisas precisa também ser avaliado. Sabe, eu queria convidar você a entender e a você se relacionar com Jesus, não por um meio de através da religião, de uma forma moralista. Eu quero que você se aproxime e você entenda que o Senhor está se aproximando de você, porque Ele ama você, Ele amou você. Ponto final. Nada que você faça mais vai fazer com que Ele te ame mais. Nada do que você deixe de fazer vai fazer que Ele te ame menos. Ele te ama. É diferente das relações. Você vê que no versículo seguinte ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Não vou abandonar vocês. Se alguém abandonou você, eu não vou te abandonar. Se alguém te frustrou, eu não vou frustrar você. Se alguém decepcionou você, eu não vou decepcionar. O que Ele espera de nós? Que a gente o ame. E
para fechar, eu volto a falar que a gente ame o Senhor não como um casamento arranjado, entendeu? Eu preciso amar Ele porque é um casamento arranjado, entendeu? Ele me ama, então eu preciso amar porque, assim, Ele me salvou, né, velho? Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não, cara. Mais uma vez eu lembro da historinha, né? Quando você encontra talvez o amor da sua vida, né? Aquela pessoa que você olha para ela e fala, uau, cara, essa pessoa eu quero passar todos os dias na minha vida. Cara, essa decisão ou essa deixada de sentimento descer para esse lugar do coração leva você a fazer coisas que você nem pensava que você ia fazer um dia. Você falava, cara, talvez você era mais novo. Tem pessoas que falam que não acontece, mas acontece sim. A pessoa, ela muda de profissão, ela muda de time de futebol, ela muda de milhares de coisas, porque não importa mais, cara. Não importa. E se torna de menos agora. Porque tem alguém que está ali para você, entregando a vida dela para você, e você fala, eu preciso entregar a minha por ela. Eu preciso dar a minha vida por ela. Quando eu olho para a Ingrid, para quando ela aparece na minha vida, eu falo, cara, eu vou fazer de tudo por ela. E eu lembro que a Ingrid, eu não vou falar de time de futebol agora para a gente não descontrair, mas ela torcia, e eu lembro que ela era viciada em um determinado time de futebol, e eu torcia para outro. E quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a se relacionar, ela começa a fazer algo completamente natural, que eu nem pedi para ela fazer. E eu amaria ela da mesma maneira, se ela ficasse de outra forma. E eu que conheço ela intimamente com ela, sei da forma genuína do coração dela, mas para ela foi tão natural, cara. Foi tão natural, nem fez força. É como se ela cedesse por causa de mim aquilo, e eu não tinha pedido para ela aquilo. Ela é testemunha de que eu, em um minuto, cheguei para ela e falei, eu quero que você faça isso, porque para mim começar a namorar com você, você tem que fazer assim. Nunca falei isso para ela. Só que o amor levou ela a tomadas de decisão. Ou levou ela, não só a abrir mão das coisas permitidas, né? Mas abrir mão não só das não permitidas, mas das permitidas, de tudo incluído. Ela falou, eu amo esse cara, eu vou entregar algo por ele, eu vou abandonar coisas por ele, eu vou largar coisas por ele, e automaticamente eu por ela. Falei, cara, essa menina, eu amo ela, que menina sensacional. Eu olhei para ela, e ela tinha muitos defeitos, assim como eu tinha milhares de defeitos, mas eu falei, eu vou entregar algo por ela. E agora pensa nesse amor sacrificial de Cristo por nós, cara. Ele nos amou, cara. E tudo que Deus espera de você não é a sua piedade. Você entendeu, cara? Não é a sua pena. Não é o seu pingo de amor por Ele. Não é isso que Deus está pedindo de você. Porque a gente parece que nós estamos fazendo um favor para Deus, cara. Não é? Para a gente que a gente está fazendo alguma coisa. Não, tá bom, eu vou te amar porque você está me pedindo. Eu vou amar você porque é um favor que eu estou te fazendo. Você não entende, cara. Você não entende que quando a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, isso é literal. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem Ele nós não existimos. Sem Ele não há significado de vida. Sem Ele não tem porquê nós estamos aqui hoje. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Então entenda que o seu amor por Deus não é um favor que você está fazendo para Ele. É de alguém que é grato e entende o que Ele fez por nós. E eu torno a falar isso milhares de vezes. Quando Deus fala para nós assim, estou me dando para você, você não tem que entender assim, nossa, que pessoa arrogante. Não, Ele sabe que a única solução, a única situação, ou o único alguém, na verdade, que resolve os nossos problemas e nos dá um sentido de vida, é Ele mesmo. Entenda isso, cara. Entenda que Deus está pedindo não é a sua pena, até porque não faz o mínimo de sentido. Ou não, eu preciso fazer algo por Ele. Não, já que Ele me deu alguma coisa, então eu preciso fazer, mas eu vou fazer meia boca porque eu preciso fazer por Ele, porque afinal Ele me deu, né? Não é isso que Deus está pedindo de você. Deus está falando para você, ó, é condicional, você quer? Se você não quiser, ok. Quem perde é... Lembra daquela pessoa, né? Aquele famoso chaveco, que você chega para a pessoa e fala, né? Esse aqui está perdendo você, filha.
E eu lembro que eu falei isso pra Ingrid, não falei pra você? Eu falei. Ela também sabia disso. Não estava falando porque eu me achava o cara, não. Eu não. Até porque eu era disputado. Chegou um momento que eu era disputado. Não é por boniteza, não. Porque a pessoa olhava e falava, meu Deus, cara, olha esse menino. Lembro que as sogras me amavam. Minha sogra, nossa, mais uma vez, te amo, Maria. Minha sogra maravilhosa, cara. Minha sogra. Chegou um momento que eu falei, não dá mais. Ela me ligou e falou, Rick, vai dar certo, filho. Espera. Minha sogra maravilhosa. Meu sogro, sensacionais. Né? Eles me amaram primeiro que minha esposa. Eles olharam e falaram assim, cara, eu lembro até hoje. Eu era bastante assim, eu lembro que chegou um momento, né, que eu falei assim, cara, ela precisa entender, quem está perdendo é ela. Eu sou um partidão, filho, né? Quem sou eu, né? Falo brincando. Mas nós precisamos entender exatamente isso. Você tá entendendo o que eu estou te falando hoje, cara? Entenda que a sua relação com Jesus, ela é uma relação de amor. Amor. Você não está fazendo um favor para ele. Importante você entender isso. Se você acha que está fazendo um favor, existe um dia que você vai entender isso. Com toda, talvez, as letras. Entenda que você não está fazendo favor nenhum para Deus. É Ele que fez por nós. Ele nos amou. E isso é suficiente para todos nós. Eu só queria orar com você aqui agora em cima disso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Ele nos amou. Agora o que você vai fazer em relação a isso, está na sua conta. Está na minha conta. Existe um dia que Ele vai estar diante de todos nós. Nós vamos estar diante dEle. E aí a gente vai saber o que aconteceu ou não. Mas nós precisamos entender exatamente isso com todas as nossas forças, cara. Entenda. Ele nos amou, cara. E o que eu faço agora, cara, não é nada. Sabe quando você faz uma coisa e parece ainda que você quer fazer mais? A gente só tem que tomar cuidado com a motivação que a gente faz isso, entendeu? Se é uma motivação de gratidão, ok. Se é uma motivação de entender que eu tenho que fazer mais para Ele me amar mais, isso aí está errado. A gente não entendeu o que Jesus fez. Então entenda isso. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, obedecer não vai ser nada para você. Queria orar com você hoje. Sabe, Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado que não há nada que nós possamos fazer, que a gente venha fazer, que vai fazer com que o Senhor nos ame mais ou menos. Nada. Até porque o sangue que escorre sobre nós, está nas nossas veias, é o de Cristo Jesus. E é isso que nos justifica. Jesus Cristo foi substituto no nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. E agora, nesse entendimento daquilo que Jesus fez, entendendo que Ele é o acesso, entendendo que Ele é o caminho, entendendo que não existe outras rotas ou outros caminhos pelo GPS que eu possa pegar para chegar até o Senhor. Jesus é o caminho. Jesus é a ponte que nos liga até a Deus. Através desse santo nome de Jesus, agora nós podemos orar, nós podemos entregar o nosso coração, a nossa vida. E através desse momento tão precioso, através desse entendimento tão precioso, o Senhor nos leva a um momento de fé, gratidão, de agradecer. E entender que o que eu tenho que fazer para o Senhor não é da minha pena. O que eu faço pelo Senhor agora é porque eu te amo. Amo tanto que eu quero sempre procurar coisas que eu possa fazer. Não para que o Senhor me ame mais, mas que eu possa ser grato. Grato por aquilo que o Senhor fez. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez. E isso nos basta. O Senhor amou o mundo de tal maneira. E obrigado. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Nós te amamos tanto. Nós te desejamos tanto. Nós agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu precioso amor. Nós te amamos, amado. Tu és o desejado das nações. Obrigado, obrigado. Amém e amém.